Face a face com Jesus. Esse é o título da nossa série no mês de janeiro. Face a face com o Senhor Jesus Cristo. E talvez você não se sinta tão empolgado com essa série. Afinal, nós vivemos em uma cultura em que Jesus é pop. Nós vivemos em uma cultura em que Jesus está na boca de quase todo mundo. E pelo menos 2 vezes por ano, até mesmo a nossa cultura secular é obrigada a se lembrar de Jesus, que é na Páscoa e no Natal. E nós ouvimos falar de Jesus aí fora, mas também dentro da igreja. E nas igrejas, nós estudamos muito sobre Cristo. Sua vida, sua obra, Ele é o fundamento da nossa salvação. Ele é o centro do cristianismo. Cristão é justamente por causa de Jesus. Então, não é à toa que nós nos debruçamos a estudar muito sobre Jesus. Mas nós, que estamos no ambiente da igreja, nós corremos 2 perigos. 2 perigos. Por aprendermos e estudarmos e vermos sempre sobre Jesus. O primeiro deles é o perigo da habituação. Você sabe bem o que eu estou querendo dizer, né? Nós moramos numa cidade que tem uma das 7 maravilhas do mundo. E aí os seus parentes vêm final do ano para visitar, aí você vai com eles nas cataratas. Aí semana que vem os seus amigos, aí você fala, eu já não quero ir tanto. Não quero. Eu lembro quando eu fiz engenharia, eu estudava lá dentro do PTI, lá no terreno lá da Itaipu, e alguns dos meus professores eram engenheiros, e eles levavam a gente, no começo, para conhecer a usina. Aí na 3ª, 4ª vez, a gente não aguentava mais, a gente não quer mais saber de usina, não quer. Deixa a gente aqui em paz, tranquilo, a não ser que fosse ver algo novo. E muitas vezes é assim também em nossa vida cristã. Nós nos maravilhamos com Jesus no início da nossa vida cristã. Nós nos apaixonamos por Jesus e rendemos a nossa vida a Ele. Mas parece que com o passar do tempo vai esfriando. É o perigo da habituação. Mas há um segundo perigo, que eu chamo aqui do perigo de intelectualismo. O perigo do intelectualismo. E o que é isso? É o perigo de nós transformarmos Jesus em alguém apenas para ser estudado. Nós gostamos de ouvir a pregação, nós gostamos de aprender alguma coisa nova sobre Jesus, lemos o nosso devocional, lemos a nossa programação da leitura das Escrituras no ano, e aí a gente dá o check. E tratamos Jesus como se ele fosse um tema de um concurso, algo a ser estudado, não alguém a ser conhecido. Esse perigo todos nós corremos, de achar que a nossa fé cristã só se resume a estudar Jesus. Mas que grande erro é esse? Um pastor antigo dizia assim: o verdadeiro cristianismo salvador não é meramente acreditar em um conjunto de opiniões e abraçar um conjunto de ideias. A essência do cristianismo é confiar em uma certa pessoa, é conhecê-la e amá-la. Essa pessoa é o próprio Cristo. Então a essência da fé cristã não é estudar sobre Jesus, por mais que é essencial. A essência da fé cristã é conhecer Jesus, é amar Jesus. E eu e você aqui corremos o risco de fazer justamente ao contrário, de esquecermos que Jesus é uma pessoa viva com quem nós devemos ter um relacionamento. Foi o próprio Cristo que disse em João 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho a quem enviaste. Foi Jesus quem disse, que a vida eterna é conhecê-lo pessoalmente, é desfrutar dele, é ter um relacionamento vivo com ele. E por isso,
que nós propomos essa série? Face a face com Jesus. Porque nós queremos mostrar encontros de pessoas reais com Cristo. Mostrar encontros de pessoas como eu e você, que tiveram pessoalmente com Cristo encarnado. E como esses encontros devem alimentar o nosso coração, para buscarmos conhecer pessoalmente o nosso bendito Salvador. E o primeiro encontro, a primeira pessoa, a primeira história de alguém face a face com Jesus que nós veremos nessa série, está lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Acompanhe a leitura comigo, Evangelho segundo Lucas 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Essa talvez seja uma das perguntas mais inquietantes, reveladoras e difíceis de serem respondidas. Mas é a pergunta principal que esse texto vai nos fazer nessa noite. Você ama Jesus? Imagine que Jesus, como fez com Pedro, olhasse no fundo dos teus olhos, aquele diante de quem não tem como mentir, não tem como esconder, não tem como dar um jeitinho. E Jesus perguntasse assim: tu me amas? Tu me amas de verdade? Qual seria a tua resposta? Não existe, talvez, pergunta, meu irmão, mais importante para que eu e você respondamos. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, Paulo diz assim:
Se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. É Paulo que diz, não sou eu. Se alguém não ama o Senhor, Jesus, que seja anátema. Em Romanos 8, 28, no capítulo que nós acabamos de ler, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, se eu não amo Jesus, eu não posso crer que as coisas estão cooperando para o meu bem. Se eu não amo Jesus, eu não posso crer que eu não estou condenado. É justamente o contrário, como diz Paulo. Por isso pense, se Jesus olhasse no fundo dos teus olhos e perguntasse, tu me amas? Qual seria a tua resposta? Esse texto de hoje nos apresenta duas pessoas que estiveram face a face com Jesus. De um lado, um fariseu chamado Simão, não confunda com Simão Pedro, um fariseu chamado Simão. Do outro lado, uma mulher, que o único adjetivo que nós temos é que ela era pecadora, uma mulher da cidade pecadora. Não sabemos nem sequer o nome dela. Nem sequer o nome dela. E nós veremos que Lucas, ele começa narrando para nós a atitude dessa mulher, quando ela esteve face a face com Jesus. Depois Lucas, ele vai nos narrar a atitude de Simão. E por fim, Lucas, citando Jesus Cristo, vai comparar as duas atitudes. Então na primeira parte nós veremos a atitude da mulher pecadora. Na segunda parte, a atitude de Simão, fariseu. E depois, as duas atitudes sendo comparadas. E o versículo 36, ele começa, dizendo que um dos fariseus, Simão, convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. A cultura hebraica os banquetes eram muito importantes, porque eles celebravam a comunhão entre aquelas pessoas. Então, quando o fariseu, ele convida Jesus para jantar com o mestre, para jantar com ele está querendo desfrutar de algum tempo com o Senhor. Talvez ele estivesse em busca de conhecer realmente quem era Jesus, e Jesus aceita esse convite, e diz que, no finalzinho do versículo 36, que Jesus tomou lugar à mesa. Talvez aí na sua tradução, está escrito reclinou-se à mesa. Reclinou-se à mesa. No grego é exatamente reclinar. Por quê? E eu preciso dizer isso para que você consiga imaginar a cena da maneira correta. Quando nós lemos as histórias, a gente tem que tentar imaginá-las. E quando a gente imagina essa cena da mulher pecadora ungindo os pés de Jesus, nós pensamos nos nossos banquetes, nas nossas mesas, nas nossas cadeiras, e ela ajoelhada limpando os pés de Jesus. Mas não era assim. Reclinou-se aqui, ele está dizendo que Jesus fez o que quase todo mundo fazia naquele tempo. Eles comiam praticamente deitados. A mesa, ela era quase que no chão, e eles se encostavam aqui no cotovelo esquerdo, e os pés ficavam para fora da mesa. Os pés eram muito sujos. Então as pessoas comiam de lado com os pés para trás. Por isso que diz que Jesus, ele reclinou-se à mesa. Mas o ponto principal não é esse. Eu só falei isso para você imaginar a cena de maneira correta. O que você tem que ter na mente é que Jesus foi comer na casa de um fariseu. Perceba que ele cita duas vezes que Simão era um fariseu, e depois ele vai citar mais vezes. Por quê? Porque os fariseus eram pessoas muito bem vistas naquela sociedade. Eu sei que eu e você hoje, nós tendemos a olhar, a ler a palavra fariseu, e a gente já torce o nariz, porque Jesus os confrontou muito. Mas, não se esqueça, para as pessoas daquele tempo, ele era um homem santo. Um homem que obedecia ao Senhor, que conhecia a lei do Senhor, e que vivia uma vida em santidade. Por isso Lucas, ele quer enfatizar, porque ele vai apresentar agora uma mulher pecadora. O exato oposto. Simão o fariseu está desse lado, a mulher pecadora está do outro lado. E esses banquetes, eles eram abertos ao público.
né? As casas ficavam com as suas portas e janelas dadas para a rua. Mais ou menos como algumas cidades antigas do Brasil, né? Você vai andando, você passa, você vê tudo dentro da casa da pessoa. É mais ou menos assim, naquele período. Então os banquetes eram meio abertos, você estava passando lá, você via que estava tendo um banquete, você entrava, você não comia, mas você podia escutar o que estava sendo conversado. Você podia escutar o que estava sendo debatido. E a mulher, ela ficou sabendo que Jesus estava lá na casa do fariseu, e ela tomou uma atitude inimaginável. Ela foi lá. Ela foi lá. Ela sabia que não seria bem-vinda, mas ela não estava nem aí. Ela queria ter um encontro face a face com Jesus, e diz que ela foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Alabastro é tipo um mármore, um recipiente em que se guardavam algumas coisas, e nesse caso ela guardava um perfume extremamente caro, um perfume que valia muito dinheiro. Mas olha comigo o início do versículo 37. Lucas diz assim: e eis que uma mulher da cidade pecadora. É uma mulher da cidade pecadora. Essa é a coisa mais importante que nós podemos saber dela. Ela era uma pecadora. Isso significava que ela era conhecida publicamente por sua imoralidade. Os teólogos se dividem aqui, mas boa parte deles entendem que é um eufemismo para prostituta. É um eufemismo para prostituta. Não temos certeza, mas sabemos que era algo grave, que todo mundo conhecia. Talvez ela tivesse sido adúltera, ou talvez tido relacionamento antes do casamento e caído na boca do povo. A ideia que Lucas quer dizer é que ela era conhecida em todos os lugares como uma mulher imoral, uma mulher pecadora, uma mulher com um passado tenebroso, que trazia algo caro, um vaso de alabastro. Eu e você também temos os nossos pecados, mas pela graça de Deus, a maioria de nós não tivemos os nossos pecados expostos em público. Essa mulher teve. E aonde ela passava, os olhares de julgamento a olhavam. As pessoas a olhavam e apontavam o dedo dizendo: está vendo aquela ali? Aquela ali fez isso, isso, isso. Aquela ali é pecadora. Aquela ali é imunda. Aquela ali é suja. E o versículo 38 diz que estando por detrás, aos pés de Jesus, lembra? Por que ela está atrás? Porque Jesus está assim, com os pés lá para fora, por isso que ela está atrás. Diz que chorando, molhava os pés de Cristo com as suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, e os ungia com perfume. Imagina a cena, uma mulher que muito provavelmente já havia escutado os ensinamentos de Jesus, porque ela escuta que Cristo está na casa do fariseu e ela vai lá. Então ela sabia quem era Jesus, ela queria se encontrar com Jesus, ela sabia quem era Cristo, e ela tinha esse vaso, esse recipiente cheio de perfume, extremamente caro naquele tempo, e ela então decide ungir o Senhor, como um sinal de honra. Provavelmente ela queria ungir a cabeça de Jesus. A unção é para a cabeça, a unção não é para os pés. Mas ela vai chegando, e quando está próxima de Cristo, ela é tomada pela emoção, e ela só consegue chegar aos pés dele. Então ela chora e começa a chorar. E de repente ela vê que as suas lágrimas eram tantas, que estavam lavando os pés de Jesus. Você imagina o pé empoeirado, caindo lágrimas, aquele quase um barro saindo ali. Então ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Cristo. E aí ela chora mais, ela enxuga mais, e aí ela começa a beijar os pés do Senhor e derramar o perfume nos pés de Jesus. E o tempo verbal aqui
O tempo dos verbos mostra que ela fazia continuamente. Não é que ela chorou um pouco, daí ela secou, daí ela beijou, daí ela ungiu. Ela estava fazendo tudo, várias vezes. Ela chorava amargamente, copiosamente. Que cena! Você consegue imaginar o quão chocante é isso? Pensa hoje. Pensa você, mulher. Você aí que tem ou já teve os seus cabelos compridos. Você ousaria fazer isso em público? Com outro homem? Não fazemos isso, nem com nossos pais, maridos, não precisamos, né? Mas fazendo isso com alguém que não é teu parente, não é teu marido. Você já imaginou, marido, tua esposa fazendo isso aos pés de outro homem? Para nós já seria chocante, não seria? Fala a verdade. Naquele tempo, muito mais. Uma mulher que se dava o respeito jamais soltaria os seus cabelos em público. Lembra do véu de 1 Coríntios? A mulher não poderia mostrar os seus cabelos soltos em público, era um sinal de desrespeito naquele tempo. Mas ela não está nem aí, ela quer demonstrar carinho e afeto por Jesus. E o choro dela aqui, provavelmente, significa, em primeiro lugar, humilhação. Quando João Batista falou de Jesus, ele disse assim: vem outro aí após mim, que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então, o fato dela estar chorando e lavando os pés e ungindo os pés de Jesus, é porque ela estava se sentindo humilhada, indigna. Mas também é possível que o seu choro fosse de arrependimento. A sua consciência a acusava, tanto que Jesus no final vai dizer para ela: vá em paz. Talvez a consciência dos seus pecados passados pesavam em sua cabeça e ela não tinha paz. Ela vivia em guerra com a vergonha terrível de ter vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor. Mas certamente ela chorava por gratidão. Certamente ela chorava com gratidão no coração, porque Jesus havia mudado a sua história. Havia a amado como nenhum outro homem ou outra mulher nesse mundo a amaram. E ela estava então diante daquele que era a graça e a misericórdia em pessoa, e ela só sabia chorar. Humilhação, arrependimento, gratidão, em outras palavras, profundo amor por Jesus. Profundo amor por Jesus. E como eu disse, essa cena já seria escandalosa para nós hoje. E foi para as pessoas que estavam lá. Simão, no versículo 39, Lucas vai narrar a nós qual foi a atitude dele. Diz que ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, ou seja, ele falou só no coração dele. Ele julgou só na sua própria mente. Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. A atitude de Simão é de menosprezo. Ele menospreza Jesus. Talvez ele havia convidado Jesus para ver, olha, estão falando aí que ele é um profeta, vamos ver se ele é um profeta mesmo. Mas aí Simão vê aquela cena e ele chega à conclusão: Jesus não é profeta. Não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele não deixaria jamais que uma mulher pecadora tocasse nele. E além disso, se ele fosse profeta, está implícito aqui, que Simão esperava que Jesus a julgasse publicamente. Que Jesus não aceitasse aquilo, pelo contrário, que a repreendesse em público diante dos outros. Então ele julga Jesus e aquela mulher em seu próprio coração. Essa é a atitude de Simão. Ele despreza Cristo e a mulher pecadora. Mais ou menos como nós, né? Gostamos de desprezar os diferentes. Gostamos de desprezar aqueles que consideramos indignos.
E muitas vezes fazemos só no nosso próprio coração. Mas não deixa de ser pecado aos olhos do Senhor. Mas Simão não contava que Jesus era de fato um profeta. Na verdade, muito mais do que um profeta, o Filho de Deus, o Deus de Israel em pessoa. E agora Cristo, ele vai comparar a atitude da mulher e a atitude de Simão. Ele vai contrastar as duas atitudes. E Jesus começa fazendo um contraste entre os dois, contando uma parábola. E ele se dirige a Simão, e diz assim o versículo 41. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, Simão, o amará mais? Então Jesus, ele fala de 2 pessoas que haviam pegado dinheiro emprestado. 2 pessoas que haviam ido até um credor. Uma pegou 50 denários. Um denário era o valor de um dia de trabalho. Era mais ou menos como um salário mínimo da época. Só que era suficiente para pagar as despesas. Hoje o salário mínimo no Brasil, você não paga nem o aluguel, né? Nem o aluguel você paga mais. Então não dá para comparar com o salário mínimo nosso, não. Era o mínimo básico para uma pessoa poder sobreviver naquele tempo. Era o salário base dos que trabalhavam no campo, de alguns soldados, 1 denário. Então, uma pessoa devia a esse credor 50 denários. Praticamente 2 meses de trabalho, porque lembra, o judeu não trabalhava no sábado. Então, uma vez por semana, ele se dedicava somente ao Senhor. Quase 2 meses. Quase 2 meses. Já o outro devia 500 denários. Quase 2 anos. Quase 2 anos de salário. Quase 2 anos. Então nós estamos falando aqui de quantias consideráveis. Quantias relativamente altas. Mas eles não tinham com o que pagar, diz o texto, diz Jesus. Eles não tinham com o que pagar. Então o credor foi lá e os perdoou. O credor poderia, segundo as leis daquele tempo, tê-los mandado prender. O credor poderia ter tomado deles alguns bens. E o credor poderia também, inclusive, tê-los feito como escravos. Mas ele não faz. Ele resolve perdoar a dívida porque eles não tinham como pagar. Ou seja, o credor aqui, na posição de Deus, perdoou por pura graça. E por isso a pergunta de Jesus tem uma resposta óbvia. Quem vai amar mais aquele que o perdoou? O que devia 50 ou o que devia 500? O que devia 500. E então, no versículo 44, diz assim, olha só. E voltando-se para a mulher, Jesus disse para Simão. Olha que cena interessante. Jesus, ele se volta para a mulher que está atrás dele, mas ele está falando com Simão. Jesus, ele está querendo realmente fazer um contraste entre os dois. Simão esperava que Jesus confrontasse o pecado da mulher, e Jesus acaba confrontando Simão. E então, diz Lucas que Jesus fez várias comparações. Primeiro diz, Jesus fala, quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Naquele tempo, era algo educado, polido, você oferecer água para os seus convidados lavarem os pés. Eles andavam de sandálias, em um lugar cheio de poeira, suavam bastante os pés, então você imagina a situação dos pés das pessoas quando chegavam nos banquetes. Então, assim, não era obrigado, mas era comum, você como uma pessoa educada, que está recebendo alguém, você deixa água para essa pessoa lavar os seus pés. E se você fosse alguém rico, você mandaria o seu escravo fazer isso. E Jesus diz, Simão, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Jesus faz um contraste aqui.
Ela, Simão, não lavou meu pé nem com água, foram com as suas próprias lágrimas. E enxugou não com um pano, não com uma toalha, mas com seus próprios cabelos. Ela é aquele que teve os seus 500 denários perdoados. Ela me ama. E Cristo continua: você não me recebeu com um beijo na face e um ósculo. Também era comum naquele tempo que os homens, principalmente, se cumprimentassem com um beijo na face. E era educado você receber o seu visitante com um beijo na face. E Jesus disse: Simão, você não fez isso comigo. Já ela, Simão, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Ela não beijou nem a minha face. Ela se sentiu tão indigna diante de mim, Simão, que ela só sabia beijar os meus pés. E Cristo faz mais uma comparação. E ele diz no versículo 46, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Quando uma pessoa chegava na casa do seu anfitrião, também fazia parte da educação daquele tempo, você prover um pouco de óleo de oliva, para que aquela pessoa pudesse hidratar o seu rosto. O vento, às vezes no inverno, muito forte, o rosto ficava todo ressecado. Então você provia um pouco de óleo para a pessoa passar. Mas Simão não havia feito isso com Jesus, que Jesus está dizendo assim: Simão, sabe o que é que isso está mostrando? Que você não me ama. Já ela, Simão, com perfume ungiu os meus pés. Não foi nem com óleo de oliva comum, foi com perfume, algo caro. E Jesus afirma no versículo 47, por isso, afirma a você, Simão, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está dizendo assim: Simão, eu conheço os pecados dela. Eu conheço. Você acha que eu não conheço? Eu conheço. Cada um deles. Cada um deles. Mas eles foram perdoados. E a atitude dela, de amor, humilhação, gratidão, mostrava justamente isso. Ela havia sido escandalosamente perdoada. Ela havia sido escandalosamente perdoada pelo Senhor. Seus pecados eram muitos, mas a graça de Cristo os cobriu. E com profundo amor e gratidão, então, ela fez o que fez aos pés do Senhor Jesus. Então, versículo 48 diz que Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Jesus declara à mulher o que havia acontecido em seu próprio coração. Como eu disse, ela provavelmente sabia quem era Jesus, porque ela ouve que Jesus está na casa do fariseu e vai até lá. Ela provavelmente havia feito parte das multidões que ouviram a mensagem de Jesus, e havia se arrependido dos seus pecados, mas a sua consciência ainda a acusava. O seu coração talvez ainda estava pesado, e é por isso que Jesus diz na frente de todo mundo, mas olhando para ela: os seus pecados estão perdoados. E por fim, Cristo a envia em paz. Ele diz: vá em paz. É como se ele dissesse: agora você está em paz com Deus, desfrute da paz de consciência que só alguém perdoado pode, que só alguém que ama o Senhor pode desfrutar. Vá em paz. Então essa é a maravilhosa história do encontro de Simão e da mulher pecadora aos pés de Jesus. E Jesus faz esse contraste para nos mostrar que o amor verdadeiro por Ele é demonstrado em nossas atitudes. O amor verdadeiro por Cristo é demonstrado em nossas atitudes. E depois de falar então da atitude da mulher, da atitude de Simão, comparar os dois, agora eu queria
meu irmão, caminhar para como esse texto pode ensinar as nossas vidas nessa noite. E as minhas aplicações, elas serão em forma de pergunta. 2 perguntas que esse texto lança para mim, para você. A primeira delas é: se pergunte, meu irmão, eu sou mais parecido com Simão ou eu sou mais parecido com a mulher pecadora? O seu coração, aqui a ideia é de parecer não com as atitudes, em certo sentido, mas é com o coração. O seu coração, o meu coração, está mais próximo de Simão ou está mais próximo da mulher pecadora? Veja, são 2 corações totalmente diferentes. De um lado nós temos o coração de Simão, um coração que não enxerga o seu pecado, um coração que acha que é melhor do que os outros, um coração que não se acha assim tão ruim, nunca matou, nunca roubou, nunca se prostituiu como aquela mulher, então acha que tem algum mérito. Esse é o tipo de pessoa que Simão é. Então uma maneira da gente perceber se o nosso coração está parecido com o de Simão é se perguntar: será que eu não me acho mais digno e importante do que outras pessoas? Muitas vezes nós nos achamos mais dignos do que os outros, mais dignos do que os outros. Achamos que, porque temos mais tempo de igreja, ou temos uma oferta maior, ou temos um tempo X de conversão, que a gente tem que ter prioridade, que a gente é melhor do que os outros. Achamos muitas vezes nós, como eu, talvez você também, que crescemos na igreja, tivemos uma família que nos protegeu de muito do que o mundo tem a oferecer. Muitas vezes nós nos achamos mais dignos, mais santos do que os outros que não tiveram a mesma bênção de crescer numa família cristã. E então olhamos com desprezo. Isso é o coração de Simão. O sangue de Simão, meu irmão, corre aqui também. Quantas vezes nós nos achamos mais merecedores do que os outros das bênçãos de Deus? Às vezes um irmão recebe uma bênção do Senhor que nós queríamos e nós enchemos o nosso coração de ciúme e inveja. Por quê? Porque nós nos achamos mais dignos. Achamos que deveria ter sido para nós. Quando acontece alguma coisa com a gente fica se perguntando: por que, Senhor? Eu sou fiel, eu tenho feito isso pelo Senhor, como que isso pode acontecer? Esse é um coração como o de Simão, Quando o Senhor então não nos dá algo que nós desejamos muito, aí nós nos escandalizamos. E isso gera consequências terríveis. Primeiro, porque isso impede a nossa comunhão profunda, porque nós deixamos de olhar os nossos irmãos como nossos irmãos, e passamos a olhar para eles como nossos adversários na vida cristã. Muitas vezes nós podemos não assumir isso, mas nós tratamos o nosso irmão como se fosse o nosso adversário. Aqueles que estão à frente de nós na corrida, a gente fica com inveja. E aqueles que estão atrás, na maratona da vida cristã, a gente menospreza. Irmãos, o coração de Simão é um coração que menospreza. Mas isso também gera consequência em nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque se eu tenho o coração de Simão, eu acho que Deus é o meu devedor e Ele tem que fazer o que eu quero. Sabe, eu parei para refletir sobre a minha vida nesse texto, e eu fiquei pensando, como muitas vezes eu acho que Deus, Ele tem que me dar certas coisas. Ele tem que me dar filhos com saúde, um bom casamento, uma boa casa, um bom sustento. A gente acha que merece isso de Deus, muitas vezes. E quando
vem a tempestade, nós nos escandalizamos, porque a gente via Deus como um empregado, não como um pai amoroso que age por pura graça. Transformamos Deus num Papai Noel, que tem que fazer o que a gente quer, já afinal a gente fez por merecer. Esse é um coração de Simão. Esse é um coração de Simão. Mas o outro lado, nós temos o coração da mulher pecadora. Se o coração de Simão é um coração que não reconhece o seu pecado, o coração da mulher é totalmente oposto. É um coração que reconhece profundamente o seu pecado, tanto que ela chorava e chorava e chorava, profundamente humilhada. E esse é um coração que nós deveríamos buscar ter. O sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte, começa dizendo assim: bem-aventurados os que choram. Em 2023 nós tivemos uma EBD só sobre o Sermão do Monte, e nós vimos que Jesus está falando sobre aqueles que choram pelo seu próprio pecado, pela sua própria condição. Felizes são aqueles que reconhecem que são pecadores de Jesus, que lamentam sobre o seu coração, sobre o seu pecado. Meu irmão, qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você bateu no peito como publicano e disse assim: seja propício a mim, Senhor? Jesus Cristo, quando ensinou a oração do Pai Nosso, mostrou que a sua vontade é que nós orássemos todo dia, pedindo perdão pelos nossos pecados. O Pai Nosso é uma oração, né? É uma oração que nós devemos usar como base, e ela nos mostra que nós devemos orar todo dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todo dia eu tenho que orar pela provisão do Senhor, pela graça do Senhor, e para que o Senhor perdoe as minhas dívidas. Você tem constantemente momentos de confissão em suas orações? Às vezes você pode estar com o seu devocional em dia, mas você não sabe mais o que é cair de joelhos diante do Senhor e dizer assim: Deus meu, tem misericórdia de mim. Você não sabe mais o que é cair diante dos pés de Jesus com um peso profundo de quanto o pecado é repugnante aos olhos de Deus. Todos os dias nós pecamos, todos os dias deveríamos cair de joelhos diante do Senhor, clamando por misericórdia. Então a demonstração de alguém que tem o coração da mulher pecadora é alguém que lamenta pelos seus pecados, que chora pelos seus pecados. Mas há uma outra demonstração. Uma pessoa que reconhece que tem pecados, que é pecadora, sabe que ela é uma pessoa dada a pedir perdão e a oferecer perdão. Uma pessoa que tem o coração como o da mulher pecadora, é uma pessoa que pede perdão quando falha com os outros. Meu irmão, qual foi a última vez que você pediu perdão para sua esposa? Ih, pastor, faz tempo, hein? Ixi. Você não erra com a tua esposa, não? Qual foi a última vez que você, esposa, pediu perdão para o teu marido? Qual foi a última vez, pai e mãe, que você pediu perdão para os seus filhos? Qual foi a última vez, filhos, que vocês pediram perdão aos seus pais? E quando nós respondermos essa pergunta, vamos chegar à conclusão de que nós não temos o coração como o da mulher pecadora, porque nós não pedimos perdão, nós não assumimos que estamos errados. Nós não reconhecemos que somos tão mal assim para pedir perdão para os outros. Por que é que nós vamos fazer isso? Mas alguém como o coração da mulher pecadora também é dado ao perdão. Isso significa que se eu sou uma pessoa amargurada e rancorosa, eu estou com o coração de Simão, não da mulher. Por quê? Porque a pessoa que reconhece o seu pecado, ela perdoa livremente, ela diz assim: eu também sou um miserável pecador. Por que eu vou negar o perdão? Eu também erro, eu também falho. Por que eu vou negar o perdão ao meu irmão, que é um pecador miserável como eu?
Como tem estado o seu coração, meu irmão? Ele está mais próximo da mulher pecadora ou do coração de Simão? Mas há uma segunda pergunta que esse texto nos faz. E essa pergunta eu falei lá no início. A pergunta mais importante desse texto é: eu amo a Jesus? A diferença mais profunda entre o coração da mulher e de Simão não era apenas que um reconhecia o seu pecado e o outro não, mas era que um amava Jesus e o outro não amava Jesus. Um amava Cristo de fato e o outro não. Uma tinha Jesus como um amado de sua alma, como seu precioso Redentor. Por isso, se pergunte, verdadeiramente peça a ajuda do Espírito. Eu amo o Senhor. Como não lembrarmos de Pedro, que após ter traído Jesus, viu o seu mestre ser crucificado, mas Jesus ressuscita, e ele vai até o seu discípulo chegado. Mas Jesus não passa pano não. E Jesus olha nos olhos de Pedro e pergunta por 3 vezes, para fazer Pedro relembrar do seu pecado. Porque Jesus sabe que quanto mais reconhecemos o nosso pecado, mais nós o amamos. E pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E se Jesus perguntasse para você, o que você responderia? E assim como existem maneiras de identificarmos se nós temos o coração da mulher ou o coração de Simão, há maneiras de identificarmos se nós também amamos a Jesus. Olha o versículo 47. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Porque ela muito amou. Como Jesus e os outros poderiam saber que ela amava Cristo? Pelo que ela havia acabado de fazer. O ponto de Jesus é: aquele que ama demonstra isso, e pela sua demonstração, você sabe se uma pessoa ama Jesus ou não. Então, como saber se eu amo realmente a Jesus? Eu quero te ajudar a responder essa pergunta. Há uma ênfase bíblica. Nós amamos a Jesus se guardamos os seus mandamentos. Foi o próprio Cristo quem disse em João 14, lembra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, se eu realmente amo a Cristo, isso será demonstrado por uma vida de obediência. Muitos de nós amamos uma ideia de Jesus. Foi nos dito que Jesus era um cara legal, que perdoaria todas as nossas burradas, que assim nos daria algum tipo de alegria, que Jesus seria o nosso brother, e com muito esforço, com fé nele, a gente conseguiria conquistar alguns sonhos. Muitos de nós amamos uma ideia de Jesus, não Jesus verdadeiro. Não Jesus verdadeiro. Muitos de nós não reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Por que isso é tão importante quando nós batizamos uma pessoa? Você conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, Salvador que morreu em seu lugar, mas Senhor. O que é Senhor? Aquele que dita as regras da sua vida. Aquele que governa a sua vida. Você reconhece que Jesus agora é aquele que governa a sua história, a sua vida, diante de quem você vai se submeter? Mas talvez você diga assim: pastor, mas a gente peca todo dia, e é verdade. Mas em 1 João 3,9, o apóstolo João diz que todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Nós pecamos, mas nos arrependemos e tentamos mudar a nossa vida, tentamos obedecer ao Senhor. Então, como eu posso dizer que eu amo a Jesus, se eu não abandono aquele relacionamento que eu sei que é pecado? Como? Como eu posso dizer que eu amo a Jesus, se eu não perdoo? Como eu posso dizer se eu amo a Jesus, se eu tenho um pecado escondido que eu não me arrependo? Como eu posso dizer que eu amo a Jesus? Como eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não quero seguir os mandamentos dele para a minha vida?
Se eu não quero me batizar, se eu não quero seguir o que Ele pede de mim, me desculpa. Mas a Bíblia é clara em dizer que se eu não obedeço os mandamentos do Senhor, ou pelo menos tento, eu não amo. Eu não amo. É isso que Jesus diz. O amor a Jesus é demonstrado por uma vida submissa a Ele. Logo depois, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então como que eu posso dizer que eu amo a Jesus, se Ele é só assim um enfeite na minha vida? Ele é um programa de fim de semana. A palavra dele eu só abro no domingo e olha lá. O domingo para mim não é o dia do Senhor. Se aparecer algo mais importante eu vou e faço. Como que eu posso dizer se eu amo a Jesus, se eu não tenho compromisso com a igreja dele? Eu não amo a Jesus. Eu não amo. Muitos de nós, ao nos confrontarmos com essa história, veremos que a gente achou que amava Jesus. Que a gente até pode ter começado bem, mas que esse amor foi se esfriando. E hoje Jesus não é mais o Senhor da nossa vida. Tem muitas outras prioridades acima dele. Amamos uma ideia. Queremos apenas um lugar seguro, um lugar bom para os nossos filhos. Só isso aí, tá bom? Queremos apenas um pouco de paz de consciência. Mas não queremos de fato a Jesus. Onde foi parar? Talvez alguns de nós perguntem, onde foi parar aquele amor do início? Aquele amor da minha conversão. E talvez você vai reconhecer como eu, que o seu amor precisa crescer muito mais por Jesus. Então, meu irmão, como nós amamos mais a Jesus? Primeiro, nós precisamos reconhecer a profundidade do nosso pecado. Precisamos. Essa mulher amava Jesus, porque ela reconhecia a profundidade do seu pecado. Porque só quando nós reconhecemos a podridão dos nossos pecados, é que nós iremos valorizar o remédio e o bálsamo que há em Cristo. Se eu não reconheço meu pecado, eu não vou conseguir amar Cristo. Então, tenha momentos de confissão, tenha momentos de sondar sua consciência, tenha momentos de abrir nos mandamentos bíblicos e se perguntar, aonde eu estou errando? Abra nos 10 mandamentos, abra no Sermão do Monte, abra naquilo que a Bíblia exige de um marido, de uma esposa, de um filho, abra naquilo que a Bíblia exige de um membro de uma igreja, e confronte a sua vida, para que você possa reconhecer mais ainda o seu pecado, porque só assim então você valorizará o perdão de Jesus e vai amá-lo cada vez mais. A segunda maneira é olhar para a grandeza do nosso Senhor. A mulher ungiu e chorou aos pés de Jesus porque ela não se considerava digna. Ela sabia que estava diante, não de qualquer homem, mas diante do Deus encarnado. Diante do Senhor de todo o cosmos. Diante daquele que havia criado, formado, perdoado. Sabe por quê? Muitas vezes não amamos a Jesus porque nós nos esquecemos de pensar sobre Ele. Quando nós amamos alguém, a gente não fica pensando na pessoa? Então, comece a meditar em quem Jesus é, em que Jesus fez. Passe tempo com Jesus. Busque o Senhor. Clame a Ele. Regue o seu amor por Cristo. Então essas são as duas perguntas que o texto nos faz nessa noite. Seu coração está mais próximo da mulher ou de Simão? E você ama Jesus, eu amo a Jesus. Eu gostaria de finalizar
com mais uma pergunta, mas daí é minha, não é do texto não. Meu irmão, ou você visitante, qual é o teu pecado? Quais são os teus pecados? O que você esconde aí? Esconde no seu coração, na sua mente? Um pecado que você não consegue abandonar? Talvez você seja como eu, seja como Simão, mais próximo de Simão, alguém que cresceu na igreja, que nunca fez tantas coisas ruins. Ou você é como mulher pecadora, você não nasceu num lar cristão, fez coisas terríveis. Terríveis. Mas eu não sei qual é o teu pecado, qual é a tua história. Eu não sei se você nunca foi a Jesus. Eu não sei se você conhece ou não Jesus, ou qual é o veredito que você chegou no teu coração. Mas de uma coisa eu sei, cada um de nós precisa amá-lo mais. Cada um de nós precisamos de Cristo. Não importa qual é o teu passado, qual é a tua história, qual é o teu pecado. Em Cristo há copiosa redenção. Em Cristo há perdão para cada um dos nossos pecados. Não me importa então, meu irmão, se é a primeira vez que você vai até Jesus ou se é a milésima vez. Eu só sei de uma coisa, que eu e você temos que sair daqui com o nosso coração em chamas para amar mais aquele que se entregou por nós. Para amar mais aquele que morreu por nós. Para amar mais aquele que tão graciosamente escuta as nossas orações, recolhe as nossas lágrimas e intercede por nós diante do Pai Celestial. Que você viva para amar esse Jesus. E eu escolhi esse texto como a primeira pregação do ano, porque nesse ano, eu e você vamos falhar. Eu vou profetizar na tua vida aí. Você vai falhar. Você vai falhar como marido, você vai falhar como esposa, eu vou falhar como pastor, nós vamos falhar como ovelhas, nós vamos falhar como irmãos. Mas a diferença, e a grande pergunta, não é se nós vamos falhar, porque nós vamos, a pergunta é, nós correremos para Jesus em busca de perdão para as nossas falhas? Espero que sim, e que esse sermão fique gravado na tua memória, para que você corra para o Senhor, todas as vezes que o seu coração falhar.